Deus fala assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalhas que estavam à sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde, porém, você entenderá. Vamos lá para o versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês saibam essas coisas, felizes são se as praticarem. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Deus, é poderosa e é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Senhor, toca no nosso espírito nessa noite. Fala conosco, Senhor. Deixa impressões no meu espírito, no nosso espírito, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa noite, que vai mudar os nossos relacionamentos, que vai mudar a nossa célula, que vai mudar a nossa igreja, que vai mudar a nossa família. Porque a tua palavra tem o poder de nos levantar. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Aquele dia que o Senhor está ali com seus discípulos na ceia, era um dia de primavera, era um dia muito quente. Era uma época que as ruas de Jerusalém ficavam muito secas. Então as pessoas quando andavam, elas tinham muito poeiras nos pés, porque eles usavam sandálias. Então você imagina como estavam os pés de Jesus e dos seus discípulos. E Jesus tinha pedido para eles prepararem uma sala, porque ele queria cear com seus discípulos, a última ceia. E a palavra de Deus fala que cada um toma o seu lugar na mesa, porque ali era um momento de muita pressão. Jesus sabia que eles iam viver um momento de muita pressão. E no momento de pressão, você revela tudo que tem dentro de você. E Jesus, sabendo disso, queria trazer uma palavra para o coração daqueles discípulos. Eles tinham vivido momentos de glória, mas agora era o momento de viver a dificuldade, a morte e a dor.
E o Senhor prepara ali. E a palavra de Deus fala que eles prepararam aquele jantar. Jesus tinha orientado seus discípulos. E qualquer um dos discípulos poderiam estar ali para lavar os pés uns dos outros. Era costume na casa de um judeu lavarem os pés, porque as pessoas chegavam da rua muito sujas. Então, antes de sentar, não eram mesas como as nossas, eram mesas baixas. Então, os pés ficavam visíveis, até próximos à alimentação. Então, era costume lavar os pés. Mas a palavra de Deus fala que nenhum dos discípulos lavou os pés de ninguém. Era comum na casa ter um servo. E quem era esse servo? Quem era aquele que lavava o pé? Os pés daqueles que chegavam para jantar. Era o servo de menor valor na casa. Todas as casas tinham servos, escravos. E a palavra de Deus fala que o servo de menor valor era aquele que lavava os pés. E os discípulos, ninguém se voluntariou para lavar os pés uns dos outros. Então, depois de algum momento, eles estavam sentados. Jesus se levanta de maneira inesperada e começa uma grande revolução. A palavra de Deus fala que ele pega, tira as suas vestes. As vestes de Jesus eram vestes riquíssimas. A palavra de Deus fala que quando ele foi para a cruz, os soldados disputavam as roupas dele, porque eram roupas caras. E a palavra de Deus fala que ele tirou as roupas e ficava com um vestido por baixo. Ele amarrou a toalha na sua cintura, pegou uma bacia e colocou aos pés dos seus discípulos. E começa a lavar. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos um por um. E quem participava daquela mesa? Todos os discípulos, inclusive Judas Iscariotes. Então Jesus desamarra as sandálias e começa a lavar os pés, um por um. Aquela época era uma situação muito humilhante lavar o pé de alguém. Porque todo mundo sabia que quem lavava o pé era o servo de menor valor. E Jesus se ajoelha, as mãos daquele que criou o universo eram as mãos que lavavam os pés dos discípulos. Irmãos, esse momento era um momento espiritual. As mãos que criaram todas as coisas, que tinha poder para curar, que tinha poder para restaurar, que tinha poder para levantar os mortos, eram as mãos que lavavam os pés empoeirados daqueles discípulos. Jesus marcou de forma drástica a vida dos seus discípulos com uma bacia e uma toalha. E é isso que Deus quer fazer conosco nesse novo tempo como igreja. É isso que Deus quer fazer nessa noite conosco. Uma bacia e uma toalha. O que nós podemos aprender com uma bacia e uma toalha? O que Jesus queria imprimir no coração daqueles discípulos? Há tantos princípios, irmãos, espirituais nesse texto. Esse texto é um texto rico, que se você pedir revelação para Deus, Ele vai se revelar de maneira profunda. Mas eu queria hoje firmar em 3 princípios que Deus falou tanto comigo. O que uma bacia e uma toalha nos ensina no reino de Deus. Isso aqui é uma bacia e uma toalha que você pode comprar em qualquer lugar. Mas o que essa bacia e essa toalha pode para nós? Essa palavra que é rica de Deus para nós. Como nós já falamos aqui, com certeza quando você vai morrer, é um momento que você vai falar coisas importantes. Importantes.
eu fiz uma cirurgia. E antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu falei assim, amor, eu posso morrer. Ele falou, eu sei, pode mesmo. Não queria te deixar com medo, mas pode. Aí eu falei assim, amor, mas se eu morrer, eu estou bem, estou na glória. A minha preocupação é com vocês. E aí eu falei assim para ele, mas antes de eu ir para o centro cirúrgico, estava lá o telefone tocando, eu falei, não vou atender. Eu vou te falar algumas coisas importantes. Aí eu falei assim para ele, você me faz muito feliz. Então, se eu morrer, bem-aventurada da mulher que casar com você. Aí ele falou, uau, obrigado. Porque aí eu, no enterro eu só choro de tristeza, né? Porque tem marido que ele faz a mulher infeliz a vida toda. A pastora Ana Paula Valadão falou que uma irmã, ela encontrava sempre a irmã indo para o culto, e a irmã não tingiu o cabelo, sempre cabisbaixa. E ela falou que um dia encontrou a irmã, cabelo tingido, toda arrumada, indo para o culto. E a Ana Paula perguntou, nossa irmã, o que aconteceu com você? Você está tão bonita. Ela falou, Ana, meu marido morreu. Meu marido morreu. Eu estou tão feliz. Eu estou vivendo. Tem marido que ele morre, a mulher fala, ai, vou sofrer uma semana. Daqui a pouco eu me levanto, pego a pensão e vou viver minha vida. E aí eu falei para ele, amor, você me fez muito feliz. Fica de olho no Lincoln. Ele me preocupa muito. Falei para ele. E no Isaac também. E não deixa a sua mãe criar o Isaac, que ela vai mimar ele. Vai estragar ele. Que ela vai fazer tudo que ele quiser. E aí a gente ficou dando risada. E aí eu falei para ele, mas eu fui muito feliz. Porque quando você está para morrer, você quer deixar coisas importantes. Você não vai falar coisas. Jesus não marcou uma reunião. E Jesus poderia, né, falar, gente, eu sou uma pessoa muito importante. Vocês viram tudo que eu fiz? Está acabando o meu momento de glória. Mas daqui a pouco eu volto. Não. Jesus queria deixar marcas. Palavras que iam marcar a vida toda, a vida daqueles discípulos. Como marcou. E o que a bacia e a toalha nos ensina no reino de Deus? Primeiro ensino que o Senhor falou comigo e ministrou nessa palavra. Não existe amor sem serviço. Fala assim, não existe amor sem serviço. No versículo 4, coloca para mim, no versículo 4 de João. Então, Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Não existe amor sem serviço. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Essa é a maior prova de amor que eu tenho para vocês. Eu estou aqui servindo vocês, porque eu quero deixar marcado na sua memória, Pedro, que eu te amo e eu quero te servir. Hoje para nós isso não tem muita importância, mas deixa eu chamar alguém aqui. Deixa eu ver alguém que está. Camila, vem cá, Camila. Vem cá, Camila. Traz uma cadeira. Talvez, quando você não vê a cena, você não consegue entender o que aconteceu. Jesus estava ali com seus discípulos. Pode sentar. Tira o sapato. Chamar uma mulher, né? Para um homem não arriscar, né? Olha o que Jesus faz, irmãos. Ele não tem como você lavar pé sem abaixar. Então, o que ele tem que fazer? Se abaixar. E aí ele fica de maneira inferior com seus discípulos. O mestre abaixado, curvado, para lavar os pés dos discípulos. Coloca o pé aqui. E aí ele começa a lavar os pés.
Jesus queria deixar implícito para os discípulos: não existe amor sem serviço. Nenhum dos discípulos tinham dado conta daquilo, que alguém precisava se levantar. Mas Jesus percebeu a necessidade. Havia uma necessidade naquele lugar. Talvez o servo não foi chamado para estar ali. Talvez aquela casa não tinha um servo naquele momento. Mas Jesus foi e tomou a iniciativa. E aí, Jesus, percebendo a necessidade da mesa, se levanta. Por quê? Porque ele conseguia enxergar aquilo que ninguém naquela sala tinha enxergado. Não existe amor sem serviço. Ele estava ensinando isso com essa palavra. Quando você perceber uma necessidade, se você ama, de alguma maneira, você vai servir. Então Jesus começa a lhe lavar. Não há serviço sem iniciativa. Ninguém tomou iniciativa. Então o que o mestre fez? Eu vou tomar essa iniciativa. Porque eu amo. E não há amor sem serviço. Você não consegue demonstrar amor por alguém se você não servir. A palavra de Deus fala lá em 1 João, abre a sua Bíblia lá em 1 João 3,17. Olha o que a palavra de Deus fala sobre servir. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha o que a palavra fala. Como pode alguém ver seu irmão sofrendo uma necessidade e falar: irmão, vai embora aí, Deus te abençoe? Como pode alguém que tem amor não tomar uma iniciativa quando vê alguém em necessidade? Não existe amor sem serviço. Não podemos falar que amamos ninguém se isso não nos leva a uma atitude. Abre a sua Bíblia lá em Tiago 2,14. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está falando, pode alguém falar que tem fé, mas não ser acompanhado de obras? Pode alguém falar que ama alguém e não ter disposição em nada em servir? Pode alguém falar que ama alguém e não perceber a necessidade? Não há amor sem serviço. Muitos maridos falam: pastora, eu amo a minha esposa. Não há amor sem serviço. Não há amor se você chega em casa e vê uma mulher correndo para lá e para cá e você deita no sofá e fala: chegou o meu momento de descanso. Não há amor sem prática. Sem um homem que lava a louça, como o pastor Júlio falou, que baixa, que chega em casa e fala: eu vou lavar a louça. Não há amor sem serviço, irmãs. Não há amor se você não tem a manifestação de honrar o seu marido. Não há amor sem serviço. Não há amor quando você vê a dor do outro e isso não mexe com o seu coração. Se não há serviço, não há amor. Se não há uma iniciativa, quando você ouve falar de alguém que está com um problema. Era isso que Jesus estava ensinando. Eu amo vocês, por isso que eu sirvo vocês. Porque eu quero que vocês vejam o quanto eu os amo. Quando Jesus lavava os pés deles, Jesus não estava tirando a poeira dos pés.
Jesus estava mandando uma mensagem para o coração: eu amo vocês. Vocês são meus filhos amados. Eu estou com vocês há 3 anos. Vocês não são meus servos. Vocês são meus amigos. Não existe amor sem serviço. Estava falando com uma irmã essa semana. E eu perguntando das crianças da célula dela. Falei: irmã, e as crianças da sua célula? Ela falou assim: ah, pastor, eu não vou buscar não. Não vou buscar as crianças não. Dá trabalho, pode acontecer um acidente. Eu falei: irmã, nós temos quase 1000 crianças na célula. Só aconteceu acidente uma vez. Com a Márcia do Miro. Mas a Márcia está lá até hoje fazendo célula de criança. Eu falei assim: sabe por que você não vai buscar? Não é porque dá problema não. É porque você não ama. E quando a gente não ama, tudo vira um problema. Quando bate a preguiça, tudo vira um problema. A palavra de Deus fala que o preguiçoso diz: há um leão lá fora na cidade, não posso sair. Irmãos, qual a chance de ter um leão aqui, Júlio? Na Barreira Grande, essa hora. Só tem leoa aqui na igreja, amém? Leoa tem, mas leão não. A Bíblia fala que o preguiçoso fala: tem um leão lá fora na cidade, não vou sair. Porque ele arranja argumentos. E eu falei: irmã, sabe por que você não vai? Porque você não ama. Assume que não ama. É mais favorável para Deus trabalhar no teu coração. Quando você fala assim: eu não amo, eu não quero, aí o mover de Deus começa. Mas não há amor sem serviço. Não há amor se você não percebe o problema e fala: não, eu preciso ajudar. Não há amor envolvido nisso se você ouve que alguém está doente e não consegue visitar. Não há amor se você percebe que alguém está precisando de uma ajuda e você não se prontifica. Não há amor sem serviço. A Leila me ligou um dia desses e falou assim: Roberta, o sobrinho da minha chefe está internado com 7 anos. 7, né? Ele está com câncer. E eu vou marcar para a gente orar por ele. E aí eu desliguei o telefone e falei: amor, vou orar por uma criança. Já estava lá preparando o livro Sem Palavras para levar o evangelho para ele. Mas infelizmente não deu tempo de chegar. Por quê, irmãos? Esse é o evangelho de Jesus. Quando eu ouço que alguém está precisando, eu preciso correr. Tem um jovem aqui que ele estava me contando. Ele nem percebeu. Mas ele estava me falando, ele tem um carro novo. Irmãos, o pai dele é alcoólatra. Sabe o que ele fez com o carro dele, Júlio? Ele deu para o pai dele trabalhar de Uber. E aí no primeiro dia que o pai dele saiu com o carro, o pai dele bateu o carro. E aí eu falei assim: mas filho, você deu o carro para o teu pai, você é doido? Ele falou assim: eu queria ajudar ele. Porque isso é amor. Quando eu não penso nas consequências, eu penso em ajudar. Fala assim: não existe amor sem serviço. Aquela bacia e aquela toalha dizia isso. Quem ama, serve. Quem ama, paga o preço. O segundo princípio: não existe. Peraí, que o computador tá. A bacia e a toalha nos ensina que não existe serviço sem entrega. Nós vivemos a geração que nós fazemos muitas coisas, mas muitas pessoas fazem o serviço sem se entregar. Eu sirvo,
Eu sou um voluntário. Muitos líderes de células de crianças são voluntários. Fazem um trabalho voluntário, os espíritas fazem também, os católicos, todas as religiões fazem. Mas Jesus estava falando que no reino dele não existe serviço sem entrega. Não frutifica serviço que não tem entrega. Abre a sua Bíblia. Lá em Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36. A palavra de Deus fala assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Pode passar. Deixa eu ler aqui que é melhor. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar com cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando o fariseu viu isto, que o tinha convidado, falou consigo: se este for a profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus foi convidado para a casa do fariseu, para um jantar também. Era uma ceia. E era comum na casa de todo homem, ainda mais de posses, o que tinha quando chegava lá para jantar? Alguém para lavar os pés. E a palavra de Deus fala que Jesus chegou para jantar e ninguém lavou os pés dele. E aí de repente entrou uma mulher, a mulher pecadora, e começou a beijar, lavar os pés dele, enxugar com os cabelos. E o fariseu falou: se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele. E Jesus fala assim: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele falou: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize-me, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher. Olha o que Jesus fala. Simão, olha para essa mulher. Olha para ela aqui, Simão. E aí Jesus fala assim: eu entrei na tua casa e não lavaste os meus pés, mas essa regou os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Você não me beijou, mas esta que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A palavra de Deus fala que Jesus vai à casa de Simão, e o mesmo ritual que Jesus faz com os discípulos era esperado na casa de Simão. Mas Jesus foi tratado com frieza naquela casa. Por quê? Por que Simão chamou Jesus para jantar? Porque Simão era um fariseu. E Jesus tinha fama. Jesus tinha status social. Simão foi atraído pela fama de Jesus. Ele não queria se entregar a Jesus. Ele queria servir Jesus, mas sem entregar para Ele. Sem entregar a casa para Ele, sem entregar o coração para Ele. E ele recebe ali Jesus com frieza. Ele recebe Jesus pelo nome de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela não só reconhecia,
mas ela queria se entregar ao serviço de Jesus. Para Deus falar que ela começa a chorar, começa a enxugar, e aquela mulher quebrou todo um rótulo, porque uma mulher não podia fazer isso. E nós temos muitas pessoas que precisam quebrar rótulos no nosso meio. Quantos rótulos nós temos que quebrar para se entregar de uma maneira intensa? Porque não existe serviço sem entrega. Eu tenho uma amiga que eu preguei Jesus para ela. Irmãos, eu vi o que Jesus fez na vida dela. Deus curou ela da depressão. Deus deu uma história para ela. E aí teve um momento que ela falou para mim: eu não quero seguir Jesus. E eu falei: como não quer seguir Jesus? Ele é maravilhoso. Ela falou: porque eu tenho que me entregar e eu não quero me entregar. E ela percebeu que chegou a hora dela entregar. E não existe serviço sem entrega. Porque serviço sem entrega cansa. Eu acho que Simão estava: não vejo a hora desse homem ir embora. Não vejo a hora, não lava os pés dele não, para o jantar ser rápido. Não lava o pé, para o jantar ser rápido, para servir aqui a comida rápido. Tira a foto para pôr no Face e vamos embora. Mas aquela mulher não se importou. Ela lavou os pés descalços de Jesus. Ela lavou os pés empoeirados de Jesus. Quanta simplicidade. Para Deus fala que ela entrou chorando. E ela só chorava porque ela precisava se entregar. Ela não queria só servir Jesus, porque Ele já tinha perdoado ela. Ela queria entregar toda a sua vida, toda a sua casa. Você tem que fazer parte desses que querem se entregar. Por que muitas vezes a falta de pessoas para trabalhar, para servir a igreja? Porque não queremos entregar. Não queremos entregar. Não queremos perder alguma oportunidade. Então vira um peso. Não há serviço sem entrega. Simão serviu sem se entregar. Ele foi confrontado, porque ele queria servir sem se entregar. Mas aquela mulher pecadora se entregou totalmente. Qual que é a palavra para nós? O que o Senhor falou para ela? Os seus muitos pecados são perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. O que Jesus estava dizendo? Vem, se entrega no meu reino, porque eu não olho o teu passado. Se entrega totalmente. A tua fé te salvou, mulher. A tua fé te salvou. Você tem valor para mim. Você é importante para mim. Eu olho para você. Você não está sozinha. Isso que você fez será marcado por todas as gerações. Porque quem se entrega tem um nome marcado na história. Tem um nome marcado na história. O pai da Valdete sofreu um AVC. A Valdete está aqui? Está aqui a Valdete? Tá? E aí eu fui com a Beth lá visitar o pai dela. E aí eu cheguei lá, a Valdete tinha me avisado que estava trabalhando. E aí estava só a irmã dela, a Esther, e o pai e a mãe. O pai de cama. E aí a irmã falou: a Valdete não está. E aí eu falei: não, a gente veio aqui orar por ele. Ela falou assim: não, amém. E aí eu falei: você quer que eu volte depois, né? Porque ele não me conhecia. Então ficaria um constrangimento. Irmãos, eu e a Beth começamos a orar, mas tinha tanto mover de Deus dentro daquele quarto. Tanta glória de Deus. Tanta unção de Jesus. E nós começamos a orar. Porque quando você se entrega,
a unção vem. Quando você se entrega, vem uma unção sobre você. Uma jovem ligou para o pastor essa semana, falou: pastor, me socorre, eu estou com um problema com um membro da minha célula. Um problema sério, era de madrugada. E aí depois, um pastor foi socorrer, e aí depois eu falei assim para ela: o Senhor está selando o teu chamado. Porque só um coração de entrega quer sair de madrugada para socorrer alguém. Só um coração que se entrega. Porque a mãe dela não queria deixar ela sair, ela queria sair. E aí o pastor falou: não, sua mãe está certa, fica aí. E eu falei para ela: esse é o selo do chamado de Deus. Esse é o selo do amor de Deus. Quando você vê um pedido de socorro e o seu coração começa a arder. Esse é um selo do chamado de Deus. Não há serviço sem entrega. Porque para servir você precisa se entregar. Porque para servir você tem que escutar algumas coisas que você não vai gostar. E servo não reclama. Servo está para servir. Porque servo é para servir. Quem reclama é empregado, não é assim? Empregado vive reclamando, né? Ah, meu serviço não tem isso, meu serviço não tem aquilo. A água está quente. Não, servo não. Porque servo sabe que ele é o menor. Então eu não vou reclamar. Porque se eu sou o menor, eu estou aqui para fazer isso. Irmãos, quantas mães, eles vão entregar os filhos, ela nem olha na nossa cara. Mas nós estamos ali para servir essa geração. Porque nós estamos para nos entregar. Eu lembro quando começamos a igreja, eu aqui pedindo ajuda: irmã, me ajuda com os kits, pelo amor de Deus. Que volta a implorar: irmã, me ajuda. E aí tinha uma irmã que ela tinha muito potencial. Eu falei: é ela. Lembra, Camila? É essa irmã, Camila. Essa irmã vai me ajudar. Olha, meus problemas estão resolvidos. Aí ela veio. Ela ficou um domingo. Aí ela viu que as crianças daqui não é fácil, não. As crianças falta bater em você. Até os bebês. Os bebês estão. Eu falei: tem que orar por esse berçário. Está uma sessão de mordida aqui. Um bebê mordendo o outro. A irmã foi um dia. Voltou e falou: pastor, não dá não. Essa igreja aqui não tem material. Não tem nada pronto. E eu quase chorando: irmã, é por isso que eu te chamei, porque não tem nada pronto. Mas eu não tinha essa revelação. Não há serviço sem entrega. Porque quem quer se entregar, faz aula para as crianças com uma folha de papel. Mas fala: elas vão sair daqui marcadas pelo poder do Espírito Santo. Não há serviço sem entrega. Porque quando não tem entrega, não tem mover de Deus. Na casa de Simão não tinha mover de Deus. O mover chegou quando a mulher pecadora entrou. Aí o mover chegou. Eu acho que Jesus estava ali: Senhor, eu vim aqui, Pai, para esse jantar, porque Ele me convidou. E o Senhor sabe que eu quero fazer a Tua vontade. Acho que durante o jantar, Jesus pensou: oh meu Deus, eu tenho que ficar até o fim, né? E o pai falando: tem que ficar, Jesus. Porque foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós vamos destruir esse farisaísmo. Mas aí Jesus, chegou a mulher pecadora. E aí o jantar mudou. Sabe aquelas pessoas que chegam na festa? Você fala: essa festa tá chata. E aí alguém chega e você fala: ah, chegou, ai, agora mudou. Sabe aquela pessoa que chega no velório? O velório tá triste. Velório é para ser triste, né? Mas tem dia que você vai pro velório, vai ter que passar a noite toda. Aí chega uma hora que tem que chegar alguém. Ainda mais de crente, né? Tem que chegar alguém no velório. Nos nossos velórios era o Ricardo da Lígia, lembra? Chegava de madrugada: o Ricardo chegou.
E aí dava ânimo para continuar a noite toda. Tem gente que chega e muda o ambiente por causa da unção de Deus. Porque quando você se entrega, a unção vem. Fala para o seu irmão, não há serviço sem entrega. Se você servir, irmãos, nem se voluntaria a nada. Porque se você servir sem se entregar, e vou te falar uma coisa, você vai reclamar muito. Porque ficar com as crianças no calor, o verão está chegando. Hoje eu lembrei que o verão está chegando. Eu sentei aqui e falei, Senhor, o verão está chegando. A Beth acho que perdeu uns 5 quilos lá no louvor. Porque eles ficam com o vidro fechado. Mas não há serviço sem entrega. Às vezes ficar na porta, ficar olhando os carros, talvez, não. Quando você se entrega, há um mover de Deus sobre a sua vida. Que não é aqui não, é quando você vai. O que Jesus falou? Mulher, vá em paz, os seus pecados são perdoados. A sua fé te salvou. Quando você serve com entrega, você sai restaurado. Quando você vai fazer uma célula, quando você vai para uma célula, há uma unção que vai te seguindo quando você vai embora. Porque há uma unção derramada em quem se entrega. A bacia e a toalha nos ensina que não há entrega sem sacrifício. Fala assim, não existe entrega sem sacrifício. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 26, 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. É a mesma cena, mas é outro evangelho falando o que aconteceu naquele dia. E Mateus começa a falar. E comendo eles disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer, sou eu. Não é assim? Alguém aqui vai me trair. Aí todo mundo fica preocupado, será que sou eu? Aí o discípulo pergunta, Senhor, sou eu? E aí Judas, o cara de pau, pergunta, sou eu? E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Eu acho que todo mundo colocou a mão debaixo da mesa assim. E aí ele fala, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, mestre? E ele disse, tu disses. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, Deus lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. A bacia e a toalha nos ensina que não existe entrega sem sacrifício. Aquela noite Jesus fala para os discípulos, este é o meu sangue, que é derramado por muitos. Toda entrega resultará em sacrifício. Jesus ali está dizendo, eu estou me sacrificando por muitos. Esse é o meu sangue, esse é o cálice da nova aliança, que eu dou por vocês e por muitos que vão nascer. A mulher pecadora sacrificou, porque ela tinha um vaso, e ela quebrou, aquilo tinha um valor para ela. Todo mundo que se entrega
tem um momento da sua vida que vai ter que sacrificar. Porque não existe entrega sem sacrifício. Todo relacionamento terá um momento que você precisa sacrificar. Não existe nada que você fala, não, eu vou vivendo, não vou ter sacrifício nenhum. Todos nós teremos que sacrificar algo em algum momento, pelo que nós acreditamos. Eu acompanhei uma mãe nesse início de ano, comecei a acompanhar ela o ano passado. E por causa de dificuldade financeira, ela teve que entregar o filho para o pai. E o pai cuidava do filho, educava, dava todo o sustento. Mas ela falou, eu preciso cuidar do meu filho. Ela sofria todo aconselhamento. E eu falei, realmente, o seu filho é teu. Deus entregou ele para você. E você precisa ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Mas você vai ter que se sacrificar. Porque não existe entrega sem sacrifício. Sacrificar o que, pastora? Você vai trabalhar mais, você vai se cansar mais, você vai dormir menos, mas você tem o seu filho. Aí ela falou, mas vai faltar coisas para o meu filho, que ele tem lá e não tem aqui. Eu falei, pode ser que ele reclame agora, mas quando ele crescer, ele nunca vai esquecer que você nunca deixou ele. E você vai poder olhar nos olhos dele e dizer, passamos necessidades, mas eu nunca desisti de você, porque você é meu filho. Porque não existe sacrifício sem entrega. Ficar sem dormir. Quando é que quando você tem um bebê? Você fica sem dormir. Por quê? Não existe maternidade sem entrega. Não existe paternidade sem entrega. Em algum momento você vai ter que sacrificar algo. Em algum momento você vai ter que sacrificar um relacionamento que você quer. Em algum momento, jovem, você vai ter que sacrificar algo que você ama demais. Porque não existe entrega no reino de Deus sem sacrifício. Em algum momento você vai ter que sacrificar lutando por alguém que não quer. Lutando por uma pessoa difícil. E isso é se entregar. Não existe entrega sem sacrifício. Não existe oferta sem sacrifício. Muitas vezes nós temos que ofertar. Pastor, mas eu não tenho. Mas é isso que é a história que marcou aquela noite. Não existe entrega sem sacrifício. O que Pedro falou para Jesus? Não, Jesus, não vai morrer. Não vai morrer. Fica conosco. Porque Pedro não tinha entendido que não existe entrega sem sacrifício. Não existe algo que você queira entregar a sua vida sem você sacrificar nada. Qual é essa geração? A geração que quer ter tudo com facilidade, mas não quer sacrificar. Você terá que sacrificar em algum momento. Você terá que morrer em algum momento. Morrer para quê? Para a tua vontade, para os seus sonhos, para a tua história, para viver o mover de Deus. Porque a bacia e a toalha ensina, não existe entrega sem sacrifício. Romanos 12:1 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O apóstolo Paulo está falando, o culto racional de vocês é o sacrifício. Apresente o teu corpo como sacrifício. O que é apresentar o meu
meu corpo como sacrifício. Sacrifício é dar ou oferecer algo em favor de alguém. O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É entregar o meu corpo para que Ele realize o seu propósito. É entregar, porque a maneira de Deus se mover, porque Deus é Espírito, e a maneira de Deus se mover é através de pessoas cheias do Espírito. Esse é o nosso culto racional. O culto não é quando você chega aqui somente. O culto é quando você sai da tua casa para vir buscar a Deus. Quando você sai, você está cultuando a Deus. Quando você entra no carro, você está cultuando a Deus. Quando você liga para alguém, fulano, vai para o culto, vamos, eu vou te buscar. Você está cultuando a Deus. Quando você filma o culto, você está cultuando a Deus. E a palavra de Deus fala que é um sacrifício santo e agradável que sobe para o trono de Deus. Sacrificar é você às vezes ficar sem dormir. Sacrificar é ficar sem comer. Sacrificar é dividir o lanche. Sacrificar é você ir sem querer ir. É quando você morre para a tua vontade. Mas eu tenho uma coisa boa para nós. Todo sacrifício que é para o reino de Deus, haverá uma recompensa para você. Será revertido em glória. O que Jesus via ali naquele momento de entrega, de sacrifício, de humilhação? Ele via eu e você. Ele via o futuro, ele via 2017, e a palavra de Deus fala que o fruto do seu penoso trabalho, eu sou o fruto do seu penoso trabalho. O sacrifício de Jesus resultou em glória, e a glória são os filhos de Deus. A palavra de Deus fala que a manifestação dos filhos de Deus, a glória de Deus, o que o Senhor recebeu é você. O Senhor te recebeu. Não há entrega sem sacrifício. E naquela noite o Senhor queria ensinar isso para os discípulos. Não há como eu me entregar sem antes mostrar para vocês que eu estou disposto a fazer tudo por vocês. Sabe o que é ser disposto a fazer tudo? Eu sou disposto, eu lavo. Se precisar, eu parto pão. Se precisar, eu faço milagre. Isso que é entrega. O servo tem esse coração. Ah, não, precisa o quê aqui nesse prédio? É para lavar? Eu vou lavar. Porque quando eu lavo um culto racional a Deus, eu estou lavando para Deus. Ah, é para sustentar o mover de Deus? Eu vou sustentar, porque é meu culto a Deus. Quando você oferta, é um culto a Deus. Ele recebe o teu sacrifício. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Fala assim: não existe entrega sem sacrifício. A palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 11, 23. Queria chamar os servos. Fique em pé no seu lugar. Camila está perguntando, pode descer? Eu falei, não, serva não pergunta, fica. Fica aí.
palavra de Deus fala assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A palavra de Deus fala que todas as vezes que nós nos reunimos, nesse momento aqui, nós estamos celebrando a morte do Senhor. É uma memória daquela noite. O Senhor, naquela noite que Ele lavava, Ele usava uma bacia e uma toalha. Ele falou: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Mas naquela noite não aconteceu só uma ceia. Aquela noite aconteceu uma lavagem de pés. A ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. Mas a ceia é o momento de lembrarmos que devemos lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés é servir o meu irmão. Jesus estava ensinando, não é para ensinar o maior vai servir o menor, nem o menor servir o maior. Deus está falando, lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava ensinando? No meu reino não tem ninguém melhor do que ninguém. No meu reino existem filhos amados.